Fala, enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou a Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode! Mais um episódio e hoje com uma convidada especial. Cheia de energia. Eu tô com muita expectativa. Não é? Boas energias, inclusive. Energias. Muitas expectativas, um tema necessário, cada vez mais discutido. É tema central da Semana de Enfermagem do mês de maio. Olha, E é por isso que ela será? tá aqui. Inclusive tem uma norma regulamentadora aí que mudou recentemente e que ainda vai entrar em vigor agora, mas que é sobre esse tema, mas a gente não vai dar spoiler por enquanto, né? E eu acho que a gente vai conseguir conjugar tudo isso de uma maneira bem especial, porque pelo que eu conheci dela, ela é muito especial, uma pessoa especial. Então podem aguardar aí que daqui a pouquinho a gente já apresenta ela, mas nós vamos para os nossos recadinhos antes. Se você ainda não segue o Corém nas redes sociais, entra aí no Instagram, @CoremMG e no Instagram, @EnfermagemPod. Segue o Instagram para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem. O Corém está sempre postando lá na rede social, eventos, cursos, tudo que está acontecendo. Então, para não ficar de fora, segue o Corém nas redes sociais. Também tem o Corém no YouTube, que é @MGCorém. Lá você fica sabendo de vários cursos que estão acontecendo, não só sabendo dos cursos, né? Lá você consegue assistir os cursos e assistir também todos os episódios do nosso podcast. Também lá no Spotify tem o canal Enfermagem Pode, que é o canal do nosso podcast, para você assistir o podcast se estiver dirigindo, né? Eu gosto de ligar lá no Spotify e ouvir episódios, então você também tem essa possibilidade. E antes da gente contar uma novidade, que a Socorro vai contar daqui a pouco do nosso podcast, eu vou também te lembrar de acessar o site do Corém, www.coremmg.gov.br, para ficar por dentro de tudo, não só de notícias, de eventos, cursos que estão acontecendo, promovidos pelo Corém, mas também por dentro de legislação, parecer, resoluções, código de ética, tudo você acessa facilmente lá no site do Corém, além de conseguir no portal do inscrito resolver também várias questões. E é lógico, né, que apesar de todo esse nossa crença de que a enfermagem pode, ela também deve buscar o conhecimento que tem envolto aí em todas as questões do conselho, da profissão. Então, a enfermagem pode e deve também estar por dentro, porque, como já dizia o nosso amigo baiano, conhecimento é poder. Isso então, mesmo. É isso que a gente quer. Mas você já quer que eu fale? Eu quero. Dá a notícia aí pro pessoal. Enfermagem, equipe técnica, que já sabe também, nós estamos alegres. A semana passada nós comemoramos nosso podcast, o nosso Enfermagem Pode, agora vai estar disponível também no Coffee Play, a nível nacional. Então, é a enfermagem de Minas chegando a toda a enfermagem brasileira. Nós estamos muito felizes e isso merece aplausos! Isso merece aplausos! Enfermagem Pode do Coffee Play. É isso aí, ó, Luísa. Excelente! Aplausos! Muito bom! Ai, que delícia, viu? Eu estou muito feliz. Excelente notícia. Além disso, né, você passou todos esses recados, eu não posso deixar que aqui, ó, coladinha em mim. Aí. Hoje a gente está assim, parecidíssimas, né? Mas Cora é mais jovem, está melhor do que eu. Mas eu vou dizer uma coisa, gente, essa aqui é a Cora, a nossa assistente virtual, uma inovação que nós trouxemos para você, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. É o Corém no seu celular, na palma da sua mão. Então, é só você salvar aí os telefones 031 3238 7500 e você já começa a se comunicar com a Cora, a nossa assistente. E aí você tem um contato 24 horas de segunda a sexta com Cora em Minas. É inovação,
é direito de você, enfermeiro, técnico e auxiliar, ser cada vez melhor atendido pelo Corém Minas. E é isso que a gente quer, trabalhar para transformar, para que a nossa enfermagem mineira tenha o melhor todo dia, né, Luísa? Isso mesmo. E a tecnologia está avançando e o Corém está avançando junto. Juntinho. Isso mesmo, excelente. Acho que dados os recados, a gente já pode avançar e apresentar a nossa convidada, porque o pessoal de casa já deve estar curioso para saber quem está aqui sentado na mesa com a gente. Vamos falar assim, vamos fazer uma coisinha, ó. Ela é de Divinópolis. Alô, enfermagem de Divinópolis. Hoje quem está com a gente aqui é de Divinópolis. E aí, Uau! O pessoal de Divinópolis agora eu amo. ficou, né? Eu amo. Também. E aqui pertinho, né? Pertinho. E que prazer a gente receber. Então, sem mais mistérios, se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vinda, Marina Diva! Que bom, gente. Que honra estar aqui com vocês, principalmente representando uma cidade que tanto nos acolhe, que é Divinópolis, uma cidade que é pioneira em vários processos também de enfermagem, mas principalmente pela oportunidade de estar aqui, trazendo, para além da enfermagem, esse conceito da saúde mental. Então, para mim é um privilégio, eu me sinto muito honrada. Muito obrigada pela oportunidade. E nós aqui estamos honrados com a sua presença, porque, afinal de contas, Marina, a enfermagem aqui pode. E hoje você está aqui com todo esse poder que você transparece nas suas redes sociais, no seu jeito de falar, né? num jeito que eu tenho certeza que a enfermagem vai se apaixonar. E falar de um tema tão sensível, né? A saúde mental e a saúde mental dos nossos pares. Sim. Eu acho que vai ser um momento de emoção aqui pra gente, não vai? Com certeza. É uma discussão séria, mas que perpassa aí pelo humano, né? Pelas emoções mesmo, que a gente vai falar aqui ao longo do episódio. E para a gente poder entender um pouquinho mais disso, a gente lê o seu currículo, né? A gente stalkeia rede social, a gente olha tudo, a gente liga uma pra sabe outra, fala, de você tudo. viu aquilo, Luísa? Eu vi, né? Isso. Mas, apesar de tudo isso, ninguém melhor do que você para se apresentar e contar para o pessoal que está nos assistindo um pouquinho da sua trajetória e quem é a Marina e como que você foi parar nessa área aí de saúde mental. Você que escolheu a saúde mental ou ela que escolheu? Ela que escolheu, como é que é isso, né? Então, bora lá? Bora lá. Antes da gente começar, eu posso propor uma coisa? Claro. Eu não combinei isso não, hein, gente? Não estava no script. Mas eu acredito muito que para que a gente possa estar presente nos ambientes, a gente precisa estar com intencionalidade. Então, antes de começar, eu queria propor para o pessoal de casa e para a gente aqui, que a gente possa conectar mente, coração e mãos. Né? Porque a partir do momento que a gente conecta esses 3 vieses, é que, de fato, a gente está em atenção plena. E isso é sustentação para a saúde mental. Muitas vezes nós estamos em muitos lugares, mas não estamos intencionalmente em lugar nenhum. E aí isso faz com que nosso foco fique diminuído, nossa ansiedade fique crescente. Então, eu queria que a gente conectasse. Para isso, eu vou convidar a gente aqui e lá de casa para respirar intencionalmente. Pode ser? Claro. E aí eu queria que a gente respirasse naquele sentido da respiração florivela. A gente puxa pelo nariz e solta pela boca. E nesse movimento de respirar, que a gente então se desconectasse do que está lá fora, para que de fato a gente estivesse aqui, disponíveis para escutar um assunto tão importante. Então vamos? Nós vamos fazer 3 respirações juntas. Ok. Respira pelo nariz. Solta pela boca mais uma vez. E pela terceira vez eu queria que a gente escolhesse uma palavra que a gente está trazendo para esse encontro. Agora eu acredito que estamos todos prontos e prontas. Você percebe que até a atmosfera muda, né? E isso é dizer, sem dizer, de saúde mental. Então, sem muitas delongas, eu sou Marina Diva, eu sou filha do Dário e da Jocélia, sou mãe do Lucas e do Davi, sou casada com o Raino, tenho uma família gigante, e eu digo que a minha família é meu altar. Né? A partir disso, venho atravessando
na profissão que eu escolhi fazer, que é a enfermagem, porque o cuidado pulsa em mim, né? É uma coisa que eu sempre aprendi desde criança. A minha mãe, ela é professora e ela trabalhava em escolas especiais, né? Então ela sempre trabalhou com crianças atípicas. E na época que ela trabalhava nem tinha uma política tão fundamentada. E eu via minha mãe sempre lutando pelos invisíveis, né? Pelas vulnerabilidades, pelas famílias daquelas crianças atípicas. Então, isso foi me tocando muito. E eu sou a única da minha família que foi para a área da saúde, mas talvez porque o cuidado me foi apresentado dessas formas e eu encontrei na saúde um trabalho vivo. Então, fazer enfermagem, para mim, é um compromisso. Um compromisso que eu levo com muita seriedade. Porque, embora eu acredite que todos nós tenhamos poder, porque o poder está dentro de cada um, nem todo mundo tem a oportunidade de acessar esse lugar de poder. Então, quanto mais a gente pode, mais responsável a gente se torna. Então, à medida que a gente pode estar ocupando espaços como esse, a responsabilidade é muito dobrada. Porque à medida que eu estou aqui, eu não estou sozinha. Eu estou representando muitas pessoas que lutaram e lutam pela enfermagem. Então, na enfermagem, eu formei na UENG, que é uma universidade estadual. Fiz enfermagem ali com professores que sempre foram inspiração também. E trabalhei em unidade de terapia intensiva, trabalhei em oncologia e na saúde mental. Mas a saúde mental sempre me tocou de uma maneira muito importante e foi nesse lugar que eu me fiz enquanto profissional. Então, eu trabalhei 16 anos em hospital psiquiátrico, trabalhando com urgências psiquiátricas, toda a interface da política de saúde mental, a interlocução com a rede. É um espaço em que a enfermagem tem muita fala, porque a enfermagem participa ativamente das discussões clínicas dos casos. Então, embora fosse um hospital psiquiátrico que, em teoria, trabalha uma parte do cuidado, a inter-relação multidisciplinar ali é super importante e o enfermeiro ele tem uma voz muito ativa no processo. E aí, a partir disso, eu fui para o mestrado. O mestrado sempre foi um lugar que eu queria muito, mas aí vai um apontamento, talvez meu, Eu ainda acho que de certa maneira, eu não sei se a palavra é elitizado, mas nem todo mundo que quer consegue fazer mestrado hoje, porque as aulas, muitas vezes, são horário de trabalho, e nem todo mundo consegue liberação. E aí acabou que, no período da pandemia, eu tive a oportunidade de acessar o mestrado, porque a Universidade Federal, que é o campus Dona Lindu, que é em Divinópolis, iniciaram aulas online após as 18h30. Então, eu consegui fazer o mestrado, porque teve essa oportunidade das aulas online fora do horário de trabalho. Então, eu fiz o mestrado a partir dessa possibilidade, e a minha área de atuação é na gestão da saúde, mas dentro da abordagem da saúde mental. Então, além do mestrado também, eu venho me aprofundando muito nessas áreas que conectam pessoas. Então, eu venho estudando muito sobre design de conexão, esse design de aprendizagem, porque eu acredito e eu defendo e eu manifesto que só o que é emocionalmente verdadeiro é capaz de nos mudar. Então, para que a gente consiga transformar ambientes, a gente tem que impactar emocionalmente de alguma maneira. E o enfermeiro ele faz educação em saúde o tempo todo. Então, trabalhar design, trabalhar esses vieses do desenvolvimento humano é uma coisa que me toma muito e eu venho aperfeiçoando aí ao longo da minha travessia profissional. Então, atualmente, eu estou na coordenação de um serviço de saúde, à frente de uma equipe multidisciplinar. E aí, para além disso, faço alguns treinamentos, palestras de desenvolvimento humano, bem-estar, saúde mental, letramento emocional, e é um pouco disso aí que eu venho fazendo na vida. Delícia. Você sabe que, Marina, eu e Luísa somos
eternas aprendizes dos nossos convidados e convidadas. Então, a pessoa começa a falar, eu vou viajando naquilo, né? Então, eu vou me posicionar. Quanto que a gente tem que aprender e aprende, né? Nossa, eu imagino já o que não passou pela sua cabeça, porque você gosta disso, né? Que Marina acabou de falar. Eu também, cada vez eu percebo mais. Então, assim, quando você fala coisas fortes aqui, só da gente já começar trazendo essa questão da intencionalidade, que eu acho que hoje a nossa enfermagem não consegue ter essa comunhão mente, coração e mãos. Ela está todo momento desconectada, mas não desconectada porque ela quer, é porque ela está tão sobrecarregada que ela não consegue colocar intenção nem numa punção venosa, num diálogo com o seu paciente, com os seus pares. Então, por aí a gente já começa a entender, talvez, o adoecimento. Exatamente. Né? Aí, quando eu vejo uma palavra que eu sou muito família, né? Que quando você fala assim, a minha família é o meu altar. Para o altar, você tem que ter cuidado e tempo. A nossa enfermagem está sem tempo para a família. Ela está sem tempo. Então, olha o que vem o tempo inteiro na minha cabeça. E a enfermagem é tão poderosa, mas ela não está tendo tempo de acessar esse poder que ela tem. Está entregue em outras mãos, mãos, inclusive, às vezes, manipuladoras. E aí, quando a gente não tem uma emoção verdadeira, que aí eu já jogo nas minhas colegas, nossos pares de lideranças, se elas não estão conseguindo ter uma emoção verdadeira que transforme o pensamento da enfermagem. Então, assim, o tempo que você estava falando, eu fiz essa conexão e eu acho que isso já começa a nos falar, assim, algumas causas do adoecimento. Com certeza. Com né? certeza. Então, eu acho que a gente começa por aí, né, Luísa? Eu dei um nó fala, na sua mente. Eu dei um nó na sua mente. Mas foi maravilhoso. E uma coisa que a Marina falou também, chamou a atenção. Não é dentro do nosso, senão eu vou ficar antiquada. Eu coloquei um triplex na sua essa é antiga, né? Que isso? Senão vai parecer que eu sou antiga. Uma coisa que você falou também, Marina, sobre quando você formou e que você gosta da enfermagem, que você tem um compromisso com a profissão. E as pessoas, às vezes, ouvem isso e entendem, talvez, de uma forma equivocada, que gera o adoecimento, achar que o seu compromisso é com o empregador, né? Não tem compromisso, a pessoa transfere ali para o empregador. E o seu compromisso é o quê? Com a sua missão, o compromisso com você, não é com o outro. Quando você fala o compromisso com a enfermagem, é o compromisso com pessoal. você. Pessoal. Intransferível. Eu falo isso muito assim, porque como eu atuo na liderança também, na minha vida profissional praticamente toda foi em cargos de liderança, e eu sempre brinco assim, quando eu vou ministrar alguma formação, o enfermeiro ele é líder por natureza. Porque embora ele não esteja num cargo de liderança, ele é líder do cuidado. Né? Ele é o ordenador do cuidado naquela prática dele. E aí eu costumo dizer assim, nessas conversas que a liderança, né, que esse lugar que a gente ocupa não é um lugar do emprego, é um lugar da carreira. À medida que a gente se apropria das nossas ferramentas de cuidado, que a gente se apropria da ciência, a gente se posiciona como sujeito na vida. E é dentro da vida que o trabalho ocupa. Então, não existe, e eu falo isso muito, às vezes até de uma forma muito direta, não existe gente que é uma coisa na vida e que seja outra coisa no trabalho. Né? Se você não é comprometido no trabalho, você não é comprometido na vida. E o porquê? Porque o compromisso é pessoal. Né? Por exemplo, a questão da palavra motivação. Eu acho que nós temos, sim, que trabalhar frentes de motivação externa, mas a motivação, o cerne da palavra, é o que motiva a minha ação. E aí a gente vai lá num ponto de partida que se chama propósito. Embora nós tenhamos muitos fatores que nos tirem do nosso propósito, porque nós estamos aqui falando de um recorte por exemplo, eu vou falar da minha pessoa, de privilégios.
né? Atualmente, eu estou dentro de uma carga horária que eu consiga ter alguns privilégios de lazer, de viver com a família. E nós sabemos que colegas mulheres, principalmente, porque a nossa categoria é feminina praticamente, não têm esse tempo, porque trabalham 36 horas, né? Eu já trabalhei assim. 44 horas. Eu já trabalhei à noite, saía de um hospital e ia para o outro hospital. Eu já também trabalhei e a gente sabe do quanto isso nos toma. Porém, se a gente foca no nosso propósito, naquilo que eu, enquanto pessoa, a partir de uma carreira que eu escolhi atravessar, é importante fundamentar isso. Porque aí a gente vai tomando, é uma frase que eu gosto muito, tornar-se quem tu és. Né? Embora a vida se ocupe de nos distrair do que nós somos, à medida que a gente se foca naquilo que eu escolhi fazer, eu passo a ser mais responsável pelo meu posicionamento. Né? Então, eu posso estar num hospital fazendo, muitas vezes, uma assistência que eu não escolhi naquele momento, mas se eu me dedico ao máximo naquilo que eu me propus fazer, eu cresço. Né? Eu cresço como profissional, eu cresço como pessoa, porque todo encontro é um reencontro. E todo encontro tem troca. Né? Então, assim, a gente chega para cuidar de alguém, a gente muito mais aprende do que ensina. Né? Basta você olhar para o olho daquela pessoa que você está cuidando. E isso não é romantismo, não, gente. Isso é fato. Isso é fato. Nós, seres humanos, somos seres plurais. Nós descobrimos o mundo a partir do olhar do outro. O ser humano é o único filhote que precisa de alguém, senão ele morre. Então, a gente descobre o mundo a partir do olhar daquelas pessoas que a gente convive. Então, se a gente se dispõe a viver olhando para essas insignificâncias, aí eu vou trazer Manuel de Barros, né? As insignificâncias que tanto fundamentam a nossa prática, qualquer que seja o ato da enfermagem, ele passa a ser sagrado, porque você está tocando o outro, e isso é propósito. Né? Então, isso não pode deixar de ser o nosso norte. Né? A gente pode querer um monte de coisa, a gente pode querer ocupar outros espaços, crescer carreira, mudar de hospital, de serviço, transitar nos vários espaços que a gente tem enquanto enfermagem, e legitimamente a gente precisa ocupar esses espaços, mas a gente não pode esquecer da nossa base do trabalho, que nós viemos para cuidar de pessoas. É a nossa profissão do cuidado. E tocar o outro é muito rico. Enquanto a gente recupera desse raciocínio, eu queria fazer uma pergunta aí agora para a enfermagem que está nos ouvindo. Diante disso aqui que vocês estão participando, o que tem distraído a sua vida pessoal, a sua vida profissional? Porque isso também é importante, porque às vezes o que nos distrai do propósito, do que eu quero, do que eu sou, nos adoece. Adoece muito. Aquilo que nos distrai do que somos, principalmente, nos adoece. Então, fica aí essa reflexão e vamos caminhando, que o negócio está quente. Nossa, o negócio está esquentando. Esse papo aqui, eu não te falei que ia ser bom, então vamos embora. Que papo. E aí, a gente pegou aqui uma fala sua, muito baseado nisso tudo, que você fala muito assim, cuidar de si é revolucionário. Qual que é a importância disso para as pessoas que estão nos ouvindo, os profissionais que cuidam dos outros também? A gente está sempre cuidando do outro. Isso. E partindo para que quem está em casa consiga refletir, entender e olhar para isso, né? O que está me distraindo e conectar com isso que você vai trazer acerca dessa sua fala. Eu aposto muito nessa afirmativa, de que o cuidar de si é revolucionário, porque, mais uma vez, dentro desse lugar, né, do que nos distrai, olhar para si, primeiro, já é um ponto de revolução, porque nós vivemos hoje numa sociedade dos algoritmos. O tempo inteiro nós temos o Instagram, as redes sociais, e eu estou dizendo, gente, de quem usa. Eu não estou apontando como algo que não seja importante. Eu estou dizendo daquilo que fica dentro do excesso. Né?
E cuidar de si, primeiramente, é esse autoamor. Né? Eu gosto dessa palavra autoamor, porque primeiro a gente ama quem nós somos para depois amar o outro. E o cuidar no sentido não só mental, né, daquilo que nos atravessa, nomear aquilo que nos traz emoção, aquilo que nos causa, aquilo que nos traz dor, por que eu estou com cefaleia persistente, por que eu estou sentindo uma dor que não passa, né, uma dor nas pernas. Esses dias atrás eu estava com uma alergia nos olhos que eu não descobri o que é, mas o que isso me diz? Para além disso, cuidar do corpo, porque o nosso sonho passa pelo corpo. A gente só consegue ocupar espaços porque a gente tem corpo. Se eu estou aqui hoje, eu precisei vir. E quem traz o meu sonho, a minha expectativa é o meu corpo. E um corpo doente, gente, ele não ocupa, ele não transita, ele não circula, porque ele é um corpo doente. E como que a gente cuida do corpo? Olhando para ele. Né? Então, são coisas assim muito básicas e que a gente esquece. Né? Então, por exemplo, uma alimentação saudável. Às vezes eu falo assim, gente, vamos comer bem? Aí a pessoa fala assim, ah, mas comer bem é caro. É caro se você quiser um menu, vamos assim dizer, diferenciado, mas um arroz, um feijão, um alface, um tomate, uma carne, né? Aquilo que a gente desembrulha menos, né? Aquilo que a gente não abre, não aquela questão mais do comum. Né? Então, uma alimentação mais próxima do saudável, né? Uma atividade física que não seja, não precisa ser um crossfit, não precisa ser todos os dias, mas que seja 30 minutos. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não tenho 30 minutos. Eu entendo, eu também acho que tem pessoas que não têm. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil nós temos muitas mulheres que são mães solo, ou que estão trabalhando, ou que estão cuidando dos seus filhos. Eu entendo esse recorte. Mas dentro daquilo que é possível, a OMS fala que 30 minutos de atividade física. Aí eu faço uma pergunta. Se você parar e olhar o tempo que você rolou o feed ali, será que você não rolou 30 minutos? Né? E talvez, pode ser até dentro de casa. Hoje o YouTube tem vários treinamentos, né, dentro de casa que a gente pode fazer. Então, o cuidar no sentido revolucionário dentro do corpo mesmo, porque é esse corpo que nos diz de quem somos. Né? Então, se a gente não cuida do nosso corpo, como é que a gente vai cuidar do corpo do outro? Então, é um pouco nesse sentido. Então, trazer essa leitura, principalmente para a nossa enfermagem, que adoece cuidando do outro, e trazer assim o simples, sabe? A gente precisa trazer muito mais essa linguagem do simples, do que é possível dentro da minha realidade. Por isso que eu não gosto da palavra qualidade de vida, né, desse termo, qualidade de vida, que fica parecendo assim, os 7 passos para a qualidade de vida. E eu acredito que a nossa vida ela é qualificada a partir da nossa realidade. Então, eu gosto do termo vida qualificada, porque eu trago qualidade dentro do meu cotidiano, que é meu. A minha realidade é diferente da sua. Então, para você, às vezes, não vai ter jeito, para mim vai ter. E cada um dentro do seu recorte. Por quê? Porque isso também é uma base grandíssima para a saúde mental. A gente quer colocar todo mundo em caixas, e isso adoece. Por quê? Eu costumo dizer assim, que a gente está usando muita palavra procrastinar. Ah, mas eu quero começar uma dieta e eu procrastino. Ah, eu quero começar uma atividade física e eu procrastino. Tem coisa que é de procrastinar mesmo, a gente sabe. Mas tem coisa que é exaustão. Eu não dou conta. Eu tô com tanta coisa que se você fizer, pior. Que, para mim, deitar 30 minutos é melhor do que eu fazer atividade física. E está tudo bem. Né? Mas é entender o que esse excesso também diz de mim. Porque todo excesso esconde uma falta. Por que muitas vezes a gente está trabalhando demais? Eu sei que a gente precisa de dinheiro, mas será que é isso? Né? Por que eu estou deixando de fazer isso para fazer isso? O que esse comportamento meu está dizendo? Então, cuidar de si como revolucionária é também compreender aquilo que me toca dentro da minha realidade e trazer essa responsabilidade também para o meu corpo, que é por ele que atravessa o meu sonho. Eu amei isso. Eu amei e estou cheia de reflexões. Super. Né? Porque o corpo é o templo da alma. Né? Assim, então, se a gente for por caminhos religiosos, se a gente for pela frase maravilhosa de Florence Nightingale, que é
cuidar do mármore frio, se eu cuido do templo da alma. Então, assim, aí nós que somos, aí a enfermagem, e eu chego a ficar um pouco condoída, emocionada com a nossa enfermagem, porque ela cuida, e ela, quando ela percebe, ela já adoeceu. E a doença vem física e vem mental. Então, hoje, Marina, se nós fizermos uma pesquisa séria, os profissionais de enfermagem, aí eu ainda, sem quantificar, mas estatisticamente jogando pelo que a gente vê, as mulheres da enfermagem, elas estão obesas, hipertensas, diabéticas, sem tempo de fazer o que elas aconselham para outro, que é o exame de prevenção. Então, e para você ver, aqui chega no conselho pessoas da enfermagem que pedem dispensa da anuidade por adoecimento. Eu tenho tanta tristeza e um índice altíssimo de câncer de mama entre as nossas profissionais. Olha para você ver. Então, quando você fala que cuidar de si é revolucionário, e sim, tudo passa pelo corpo, físico, mental, espiritual, é algo que nós encontramos outra causa do adoecimento da enfermagem. Com certeza. Uma das causas, é consequência, porque a causa nós vamos mobilizar elas aqui, né? Você está se cuidando? Eu estou do ano passado, e eu vou falar que fiquei um tempo aí, ó, meio que sem negligente, sem tempo, na correria, nós nos colocamos nessa situação, né? E aí, do ano passado para cá, eu coloquei vários exames em dia e mais a parte física, de atividade física, que eu reiniciei esse ano. Então, de um olhar para mim. E uma coisa, e aí é isso, esse tanto de estímulo, foi o que a Marina falou, às vezes a pessoa está tão cheia, é excesso. E aí um recado para quem está nos assistindo, para a nossa enfermagem, a gente precisa parar um tempo com esse excesso de estímulo que a gente tem recebido, principalmente com internet, redes sociais, a gente precisa de um tempo para se esvaziar, para a partir daí a gente poder contemplar outras coisas, olhar mais para dentro, o que realmente faz sentido para mim. Porque isso que você está falando, o que Marina falou, esbarra aonde a gente vai chegar, que é a saúde mental. Saúde mental, com certeza. Exato. E é delicado quando você coloca essa questão de esvaziar, né? É um exercício de desaprendizagem. Desaprender é muito mais difícil que aprender, porque nós somos muito donos de, assim, a gente vai vivendo tantas experiências, a enfermagem é uma profissão que tem esse privilégio, né? A gente vive muita coisa. Num plantão, por exemplo, quantas vidas passam por ali, quantas experiências a gente não experimenta, e a gente vai ficando cada vez mais potentes, né, interno. Mas esse exercício de desaprendizagem também, de ver assim, eu preciso de apoio, né? Isso está me adoecendo, né? É tirar essa capa, porque a gente veste uma capa de super-heróis, de super-heroínas. Então, tirar essa capa e dizer, ó, por trás dessa profissão tem uma pessoa, né? O trabalho ele é parte da minha vida. E é interessante que esses dias eu estava estudando sobre estatística, assim, e eu vi que o trabalho ele ocupa 30% da nossa vida. Se for para você pensar, é pouco. Mas ainda assim, ele ocupa 30% enquanto tempo, mas enquanto dedicação e intenção, às vezes ele está ocupando 100%. Por quê? Porque a gente está em casa e talvez o tempo que eu estaria em casa, eu estou aqui trabalhando. É a facilidade da rede social. Então, desaprender, inclusive, de pensar assim, ó, o não é uma frase completa. Gente, agora não. Por quê? Não precisa justificar agora, não. É meu tempo. Né? E nós, mulheres, e aí esbarra muito na questão da saúde mental das mulheres, e em março eu tive a oportunidade de estar em muitos grupos de mulheres, e eu fiquei, assim como você, muito tocada pelo quanto as mulheres estão doentes. Né? Porque nós, mulheres, nós ainda temos um viés, né? A gente vem do viés de que nós temos que dar conta de tudo. Então, desapropriar desse lugar é doído, dá trabalho.
Então, procurar ações de bem-estar dá trabalho. Por quê? Porque exerce esse lugar do esvaziar, do desaprender. Né? Então, é desaprender, tem que desaprender. Né? Porque um copo cheio não cabe mais nada. Você só consegue abrir espaço mental depois que você desocupa. Então, às vezes, uma escolha, uma tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente fica assim, não, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que escolher, eu tenho que saber se eu vou. Né? Mas aí você fica naquele negócio, você não toma decisão. Aqui trem ocupa sua mente inteira, ocupa seu corpo começa a falar. Uma vez que você decide, você fala, não, eu vou. Aí você abre espaço mental para outras coisas aparecerem. E isso também é esvaziar. Então, escolher também é um fundamento dentro da saúde mental. E isso que a gente está falando aqui, Marina, Luísa, a enfermagem que está nos ouvindo, tem certeza que já está batendo aí no seu coração, na sua mente, essa vontade de se ouvir, né, de se perceber. Aí vai chegando essa semana em que nós estamos aqui, e as instituições querem ficar fazendo cursos pesados, protocolos. Não é hora. Eu acho que esse momento agora, principalmente esse ano, em que nós estamos reorganizando complementos de normas regulamentadoras, nós temos consciência que a nossa enfermagem está adoecida, né? Não sou eu que falo, é a rede social que fala, são as estatísticas, são as evidências científicas. Vamos discutir a saúde da enfermagem, sabe? A própria enfermagem traga pessoas, enfermeiras como você que dominam o assunto, psicólogos que possam dialogar, mas para que haja um entendimento, inclusive para levantar os riscos psicossociais que aquela instituição tem com relação à enfermagem, porque eu tenho certeza que eles vão tentar amenizar os riscos. Eles vão tentar. E a enfermagem precisa mostrar, apresentar os riscos que elas estão identificando. Então, não vamos ficar fazendo muito curso, muita coisa, não. Vamos falar de nós nessa semana da enfermagem, das nossas dores, né? Das dores dos homens e mulheres da enfermagem. Eu penso assim. Excelente. E precisa ser falado, e agora principalmente a gente vai, né, falar a partir daqui a pouco para a NR01, para ouvir a Marina falar um pouco disso, que vai estar em alta, porque daqui a pouco, final de maio, tem que entrar em vigor, as empresas vão precisar apresentar estudos e planejamentos para, né, contemplar as mudanças que tiveram. Mas é o que você falou, Socorro. Às vezes vai ficar muito só no papel, imaginário, no papel, uma coisa meio mais lúdica e sem concretude ali, de fato. Do que aquilo vai interferir? E é importante o movimento da própria categoria nas instituições de se organizarem e aproveitar. E não esperar também só que a organização, que é a instituição, venha já com as medidas prontas, porque isso não vai acontecer. Não vai. Porque se fosse de interesse, isso já estaria acontecendo. Porque onde a instituição já tem essa cultura, já é do interesse, é um valor da instituição de fato e não de papel, isso já acontece. Onde não tem, não é a norma. Dificilmente a instituição vai mudar por conta da norma. Eu acredito que algumas, amém, possam de fato mudar, outras não. A categoria vai ter que se envolver para cobrar e fazer com que ações concretas aconteçam. Inclusive, a líder de enfermagem, ela tem que ter já, assim, na ponta dos lápis, a partir do RH, o índice de absenteísmo, licenças, o que gerou, qual que é o maior adoecimento. Mas, assim, você, olhando, não a norma em si, que ela é complementar a uma lei que já existe, mas a questão dos artifícios aí psicossociais, dos riscos, e juntando com o que eu vi que você falou bacana, fatores protetivos. Como é que você faria essa conexão? Como que você orientaria a nossa enfermagem? Vamos lá, né? É um assunto gigantesco, né? E talvez hoje nós estamos tendo uma nova roupagem
roupagem com relação à saúde mental no trabalho. Mas a saúde mental do viés mais macro, vamos dizer, macropolítico, ele vem já há muito tempo, quando a Organização Mundial de Saúde apresentou uma estatística de que até 2030 o maior índice de afastamento ao trabalho seria por depressão. E quando foi apresentada essa estatística, nem sonhava-se com a pandemia. Então, ainda veio a pandemia, que desembrulhou um monte de coisa, né, que adiantou vários fatores. E aí, para além, então, da norma brasileira, também a ONU já lançou os 17 Objetivos Estratégicos para o Desenvolvimento Sustentável. E o terceiro objetivo é a saúde mental. Então, enquanto organização nacional, mundial, né, estándares internacionais, nós já estamos falando de saúde mental. Então, ocupar um espaço em que a saúde mental atravessa. Então, primeiro, reconceituar o que é saúde mental. Porque a gente tem o entendimento assim, de que a saúde mental é aquele que não tem doença mental. Primeiro que a gente já não fala mais doença mental, a gente fala transtornos mentais, justamente por questões da amplitude que é. Né? A doença mental, o transtorno mental, ele é que mais incapacita. Então, ele não incapacita o sujeito que está doente, ele incapacita a família, o trabalho, a sociedade. Então, é um transtorno. E aí, quando a gente vem trazer para o ambiente do trabalho, é importante ressaltar que empresas que trabalham com linhas, com programas estruturados de saúde mental, eles têm maior lucratividade. Porque pessoas mais felizes, mais motivadas, mais engajadas, com maior propósito na vida e no trabalho, elas produzem mais. Então, ambientes que têm a capacidade de compreender que isto é sustentabilidade, não só social, cultural, mas econômica, elas podem transformar ambientes. Mas aí, como a gente sabe que no Brasil muitas coisas acontecem à base da lei, né? Veio então a nova, como eu falei, é uma nova roupagem, né, sobre a norma. E o mais importante, e talvez seja importante dizer sobre isso, é que é muito mais voltado para o papel das lideranças e para a comunicação. A norma, ela vem dizer de quantos líderes, líderes que trabalham segurança psicológica, líderes que trabalham elementos, habilidades humanas, fatores humanos, eles promovem bem-estar. Por quê? Porque a gente já sabe que muitas vezes a gente entra na empresa e a gente não pede demissão da empresa, a gente pede demissão do líder. Né? Isso é fato. A gente contrata pela técnica e dispensa pelas questões humanas. A gente entra pela empresa e sai pelo líder. Né? Então, nós, enquanto enfermagem, nós somos líderes. Nós temos que estar engajados no que seria isso. E isso, os riscos psicossociais, e é importante também dizer, né, principalmente pela questão do outro pilar da norma, que é a comunicação, né, de trazer as pessoas para a frente. Quem faz o trabalho são pessoas. Né? Então, como que as pessoas são informadas, como que elas comunicam, quais são os espaços de desenvolvimento ali, né? Como que eu desenvolvo um colaborador. Então, os riscos psicossociais também, eles não são nada fora do que a gente já faz. Né? O que a gente trabalha, o que a gente entende como risco psicossocial? Entre tantos, as jornadas de trabalho. Não quer dizer, gente, que a gente não vai cumprir jornada de trabalho. A gente vai cumprir jornada de trabalho. Mas a nossa jornada de trabalho, dentro dessa jornada de trabalho, ela é saudável do ponto de trabalhar o que precisa, né, as metas ali alcançáveis dentro daquela minha carga horária. Por que às vezes a empresa fica preocupada? No sentido assim, agora ninguém vai querer trabalhar. Não, a gente sabe que vai ter cobrança, a gente sabe que tem uma jornada, isso é fato. Né? Isso é alinhamento expectativo. Mas, vamos supor, uma empresa que deveria ter 3 pessoas exercendo para desenvolver determinado programa. Tem uma.
Então, a jornada de trabalho ele é insuficiente, ela tem que fazer horas extras, né? Ela tem que duplicar aquele trabalho. O assédio moral também, né? O assédio sexual, isso também é um risco psicossocial. Então, isso também, para além da norma, já tem sido falado. Né? Então, isso já não é da norma, isso, os canais abertos, né, de denúncia, isso já é fato no Brasil. Temos também a falta de autonomia, que também é considerado um risco psicossocial. Então, esse alinhamento da liderança com os seus pares, né, até onde eu posso ir, né, aonde é meu lugar, até onde eu ocupo. Então, isso tudo são braços que a norma vem trazer, mas que já acontecem. Então, não fazer não vai deixar com que não aconteça, porque isso já acontece. Então, o que é o principal dentro da norma? É estratificar o risco. Né? Então, nós vamos fazer uma análise dos riscos ocupacionais a partir dos riscos psicossociais, e a gente fala que é fragmentado em semáforo, como se fosse risco alto, risco médio, risco baixo. E, a partir dos riscos, construir um programa de saúde mental estruturado. Mas eu costumo dizer que é importante entender a maturidade da empresa também. Não quer dizer que a gente vai construir e propor ações gigantes para esse ano. Isso tudo é propostas a médio, curto e longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo, como se fosse um planejamento estratégico. Então, é começar a trazer assuntos de relevância que trazem elementos para uma melhor saúde mental para dentro do trabalho, sem que isso fosse algo assim fora do que a gente já faz. Por quê? Porque isso cria muito mais um conceito de estratégia. Então, a proposta é que a saúde mental faça parte da estratégia do trabalho, né? Não seja uma imposição, é uma estratégia. Por quê? Porque aí a gente aumenta a lucratividade também. E outra coisa, a palavra expectativa, hoje, assim, apesar de ter vários memes, né, da expectativa, da realidade, ela não pode vir, as pessoas não podem entender que essa norma, essa ampliação da norma vai resolver tudo. Por isso que a gente começou aquele assunto assim, olha, a enfermagem, ela já sabe muito bem quais são os riscos a que ela já está submetida. Então, aí entra a questão do reforço das nossas lideranças. Os profissionais enfermeiros, enfermeiras que exercem a liderança, em determinado momento, eles se distanciaram muito da autonomia e assumiram grandes responsabilidades. Então, hoje, nós. E aí entra o conselho no meio, por exemplo, ó, meta inatingível: cuidar de 10 pacientes, um técnico. Isso é inatingível. Então, nós vamos. Isso vai ajudar muito as reorganizações dos conselhos, não só de enfermagem, de atuar junto àquela empresa, porque aquilo é um risco potencialmente psicossocial e nós não vamos poder deixar. Mas as nossas lideranças precisarão ser capacitadas para que elas estejam. Eu sempre falo, Marina, existe um triângulo e que o líder da enfermagem está no meio. O interesse da instituição, seja ela pública ou privada, o interesse da clientela e a necessidade da equipe dele. Porque não existe interesse da equipe, existe necessidade, recurso material, recurso humano, capacitação, líderes que saibam fazer liderança sem assediar, sem constranger, né? E outra coisa, e as violências ocupacionais? Então, nisso tudo a gente fala, você trouxe com muita propriedade, e isso está no contexto nacional e internacional, a enfermagem ela vai precisar se posicionar. Ela não pode esperar que alguém venha se posicionar por ela. Então, por isso que vão ser necessários, talvez, criar comissões de análise do nosso risco, para dialogar com quem a empresa for colocar. Porque o nosso adoecimento hoje, e ainda vem o risco agora da violência política, a incoerência salarial, uma série de coisas. Ela vai precisar se posicionar, porque
ela não vai vivenciar isso. Como você falou, Marina, a enfermagem já está doente porque ela está vivenciando isso a longo prazo. Isso já está crônico. É lógico que tem coisas que eu considero que é decisão também. Eu estou aqui me afogando. Eu tenho a boia, eu tenho toda a questão para eu sair, mas eu fico porque eu preciso do dinheiro. Do dinheiro de 3 empregos. Qual o valor da vida da enfermagem? Por isso que é importante, assim, quando vocês trazem, e eu acredito muito que as transformações que a saúde mental propõe são transformações que vêm de atos políticos. Não no político que eu digo no sentido da politicagem, né, mas da transformação a partir de diretrizes, de novas formas de fazer. E a liderança, ela tem esse papel muito fundamental. Por quê? Porque, por exemplo, para ela identificar os riscos psicossociais, para ela falar de saúde mental com a equipe, primeiramente, ela tem que saber o que é isso. Tem que se apropriar, né? Tem que buscar conhecimento, tem que fazer com que isso seja de interesse pessoal. Tem um livro que eu gosto muito, que eu acho que toda liderança deveria ler, que são os 5 desafios da equipe. Não sei se né, alguém já leu. Ele é um livro bem tranquilo, assim. E quais são os... E isso, assim, é um livro que não é da enfermagem, mas ele vem falar... O final da pirâmide é o resultado. E eu brinco que performance é resultado mais comportamento. Não é só resultado. Então, a gente pode ter um resultado gigante, mas a base de qual custo? Mas aí, o que o livro vem trazer? A base da pirâmide, né, o que sustenta o resto tudo é a falta de confiança. Muitas vezes as equipes não performam, né, não estão trazendo bons resultados, não é nem por questões técnicas, é pela falta de confiança. E aí a falta de confiança, está aí o papel da liderança. Como que nós estamos estruturando o nosso trabalho? Como que nós damos, qual que é o programa, periodicidade de feedback que a gente traz para a equipe? Qual é o planejamento de desenvolvimento individual que a gente faz para aquela pessoa? Né? Porque eu sei das dificuldades dela, mas quais são as qualidades? Será que ela sabe? Eu já conversei com o técnico de enfermagem, por exemplo, quais são as dificuldades que ele tem, mas as possibilidades e de que maneira que a gente pode construir a partir disso. Será que as lideranças estão trabalhando? Né? Isso. O segundo ponto, que é a questão do compromisso. As pessoas, muitas vezes, a gente, mas ele não tem compromisso. Aí, qual é a sugestão? É fazer a apresentação da função. Qual que é a função? Ele sabe a função? Né? Ele sabe qual que é a função que ele foi contratado? Muitas vezes a gente não tem essa clareza. A gente não faz... Fazer tudo. E a gente não faz um treinamento de integração tão potente que possa dizer para isso. Porque às vezes o líder ele pensa assim, não, a empresa dá o treinamento de integração, mas dos valores, né, da cultura da organização e dentro do nosso viés de trabalho. Depois vem da responsabilidade, porque aí a gente já sobe o degrau para a questão do coletivo. Como que eu, enquanto profissional, desenvolvo a ponto de estimular e insistir que o outro também faça. E, por fim, o resultado. Então, mas por que eu quis trazer essa cadeia toda? Porque a gente só consegue isso se a gente tiver a confiança. Então, qual é o grau de confiabilidade que os líderes têm diante das suas equipes? Então, para além da gente falar de risco psicossocial, de saúde mental, quem que sou eu na fila do pão, né? Será que, de fato, eu inspiro a ponto de trazer um ambiente seguro, saudável e que promova bem-estar, tanto para mim para o coletivo? Então, liderança é isso. Ambientes, né, confiáveis e que a gente vê até o silêncio ele é tóxico. Tem gente que acha que é só falar e mandar. Silêncio e aceitação não é. Às vezes é rejeição total. Às vezes não conseguiu, não tem segurança para falar. O silêncio ele é tóxico também, a gente tem que ter cuidado com isso, as lideranças têm que ter cuidado de achar que às vezes, não ninguém reclama, mas não está liderando pelo medo. Então, é muito importante essa reflexão
do fator humano, né, responsabilidade, mas do valor mesmo ali. O fator humano é que vai levar ao resultado. Aí entra a reflexão. Mas aqui custo, né? Custo. Então, nós líderes temos que pensar nisso e investir. Tem uma frase que fala assim, né? Que a pessoa, eu não sei a frase não, mas eu vou falar o sentido, que eu esqueci quem fala, mas vocês vão entender. Não, é assim, entra um colaborador novo e aí tem líderes que falam, não vamos investir em capacitação porque essa pessoa, vai que ela não fica, ela sai. Mas qual o custo de você não investir em capacitação e essa pessoa permanecer na sua empresa? Exatamente. É isso aí. Então, é a mesma coisa. Qual o custo da gente não valorizar, capacitar, incentivar, motivar ali a nossa equipe, gerar um ambiente de confiança e seguro? Qual o custo disso para os colaboradores que vão permanecer ali? Qual o custo disso também no resultado? O custo disso na vida dos pacientes também que estão sendo cuidados? Disso tudo que a gente está falando fazendo uma trajetória linkada com a saúde mental, eu enxergo até por um lugar privilegiado de poder receber tantas informações enquanto vice-presidente do Corém. O que nós mais recebemos é assim, estão nos escravizando. Não é? Eu não posso nem ir tomar café, eu não posso ir no banheiro. Teve uma que chegou aqui falando que a coordenadora bate na porta se a pessoa demora. Então, eu acho que nós precisamos, diante desse cenário, identificar e discutir com os nossos pares até mecanismos de proteção diante de uma realidade posta, porque eu não vou mudar essa realidade de um dia para outro. Eu ainda tenho a grande maioria das instituições de saúde, públicas e privadas, que ainda não conseguiram equilibrar o que eu te oferto e o que você me dá, enquanto produção, enquanto resultado. Eles querem só o resultado e um resultado mecânico, eles não querem ouvir, eles não têm um plano de desenvolvimento individual, eles não têm um plano de desenvolvimento de carreira, principalmente na rede privada. Você entra X e sai X, ou meio X, porque sua saúde pode ir embora. Então, eu acho que nessa conversa aqui com você, Marina, com você também, Luísa, eu acho que a gente precisa alertar os nossos pares de como se proteger. E você encontra nesse arquétipo de proteção pensar na felicidade no trabalho? Isso é muito legal, né, quando se fala da felicidade no trabalho, porque já existem alguns estudos sobre isso, né, o valor a partir da felicidade. E a felicidade, ela está interrelacionada com a saúde mental, né? A gente precisa também, talvez, descaracterizar um pouco desse lugar que a felicidade veio ocupando, que eu costumo dizer que é uma epidemia de felicidade, que a gente tem que estar feliz ao tempo todo, a qualquer custo. E o conceito de saúde mental ele vem na contramão disso, né? A gente fala que saúde mental é você conseguir manter-se com bem-estar, apesar dos estressores do cotidiano. Então, nós sabemos que no cotidiano nós teremos vários fatores que nos estressam. E a alegria vem porque existe a tristeza. Quem assistiu o filme Divertidamente sabe que uma coisa não funciona sem a outra. E a felicidade são flashes dentro da vida. Então, é possível, sim, trabalhar com esse foco na felicidade. Porém, gente, eu falo isso com muita clareza, sabe? Querendo que todo mundo comece a pensar sobre isso. O trabalho, ele não tem a função de nos oferecer tudo. O trabalho não tem função paternalista. O trabalho não está ali para isso. Então, eu tenho que cuidar de mim para que ali eu consiga ser o melhor de mim sem deixar toda essa responsabilidade no trabalho. Por isso que é possível de falar de felicidade. Porque eu estou ali para desenvolver o meu melhor dentro daquilo que eu me comprometi. É óbvio que tem vários fatores ao redor, mas é a partir de mim. O trabalho não pode, sabe por quê?
E eu falo com muita força, porque senão você dá o direito ao outro da sua felicidade, do seu bem-estar. E isso é seu, né? Isso é seu, é intransferível. Então, a gente tem que ser extremamente seletivos. Nós temos que transitar em todos os espaços, lembrando de que a felicidade ela é dada por nós. É lógico que isso não é um trabalho fácil, né? Ser feliz dá trabalho. Por quê? Porque a gente tem que abrir mão de um monte de coisa, a gente tem que começar a rever nossas questões, onde a gente ocupa, onde a gente não ocupa, tomar decisões que às vezes vão nos tirar da estabilidade, mas isso é nossa, é intransferível. Então, não coloque no trabalho essa função. Embora o trabalho faça parte da nossa vida, ele não tem a função de nos tornar pessoas felizes o tempo todo. Perfeito, Isso é nossa. né? É Perfeito. E o que hoje, assim, porque quando vem o assunto felicidade, ele veio de uma forma até tóxica, né? Parece que eu tenho que chegar rindo, sair rindo o tempo todo. o tempo inteiro, né? Mas a gente pode ser feliz no trabalho. A gente pode ser feliz no trabalho. Porque o trabalho é uma coisa que me faz ter coisas que eu quero adquirir, que eu quero conviver, que eu quero viajar, a partir do trabalho. Agora, nós temos que ter cuidado com o adoecimento. Nossa equipe está falando que a gente tem que caminhar, mas eu ainda estou aqui. Nós não falamos muito, né? Mas olha aqui, a gente poderia fazer uma retrospectiva disso, Marina, e você pode enriquecer mais, você também, Luísa. A saúde mental hoje, se a gente fosse, como que eu gostaria que talvez a enfermagem tentasse começar a se organizar? Primeiro, a saúde mental é responsabilidade de todos. Não é só também do empresário, nem do trabalhador, nem do líder, ela é uma responsabilidade de todos. Então, a saúde mental, então, mais ainda, porque eu também tenho que me perceber e entender quando que isso está começando a interferir nesse corpo, que é o responsável por me levar, por me trazer, por me fazer parar, por me fazer movimentar, seja mentalmente, fisicamente. Eu preciso entender que os fatores do adoecimento precisam ser discutidos. Mas não é só o adoecimento do trabalho. Às vezes, a pessoa já está doente e ela traz a doença para o trabalho, e aí as exigências naturais do trabalho, e eu preciso entender o que eu aguento. Eu costumo dizer que eu sou uma coraça de ferro, eu aguento. Tem gente que tem uma coraça que é de cristal, e isso não a faz melhor ou pior do que eu. Vamos dizer, eu preciso entender até onde eu aguento antes que eu sucumba àquela questão toda. E não misture que foi o trabalho que me adoeceu, porque às vezes eu já estava doente. E eu preciso entender isso. E isso, nas inserções hoje em dia dos profissionais, está deixando de lado, né? A nossa liderança tem que perceber. E eu bato naquela questão dos mecanismos protetores. Gente, eu não tenho uma equipe capaz de fazer que a meta ela seja favorável. Eu tenho que discutir isso com o dono, mas eu tenho que discutir com a minha equipe. Como que nós vamos fazer? Qual que é o melhor que nós conseguimos? Até onde a gente pode ir? Até onde a gente pode ir? E qual é a possibilidade que essa equipe tem? E ela só vai ter se a gente também desenvolver, né? Então, assim, às vezes eu quero que minha equipe faça uma coisa que eu não preparei ela para desenvolver. Isso. O trabalho, a saúde e o trabalho, a felicidade no trabalho. Nossa, você falou muito bem. Eu não posso querer que o trabalho me faça feliz. Sim. Eu preciso estar feliz no trabalho ou não. Agora, a partir do momento que eu estou ali inserida naquele trabalho, é um pensamento meu. A decisão é minha de ficar ou sair. Exatamente. Mas aí as pessoas me falam, mas eu preciso desse trabalho. Eu volto a falar, a que custo? Porque você tem outras formas de se sobreviver. Mas é só isso que eu sei fazer. Mas e aí? Eu acho que a gente precisa trabalhar assim, diminuir um pouquinho o volume, sabe? Às vezes a gente fica
criando tanta expectativa no trabalho, no sentido assim, não que a gente não tem que criar, a gente tem que criar. Só que a gente está vivendo uma sociedade do performar o tempo todo. Então, qual que é a minha função ali no trabalho? Minha função é essa. Então, eu vou diminuir o volume no sentido assim, eu vou dar de mim ali no trabalho, mas tem coisas que o trabalho não vai me dar. Sim. E eu posso ser feliz assim. Por quê? Sem receber isso, né? Eu estou fazendo o meu melhor. Não que a gente tenha que aceitar migalhas, mas a gente vai trabalhando mecanismos internos para a gente conseguir dar valor ao que precisa dar valor e diminuir o volume daquilo que não precisa. Então, eu acho que o trabalho é uma relação muito tênue, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente pela questão do performar o tempo todo, e o trabalho, para a gente, ele é uma prova social. Né? Tem pessoas que só conseguem ser vistas no trabalho. Às vezes, em casa não tem valor, na comunidade não tem valor, e no trabalho é vista. E acaba transferindo muito para o trabalho, entendeu? Sim. E existe uma linha tênue. Ali no trabalho você vai performar, você vai desenvolver. Você vai ter outras pessoas que podem se destacar mais. Exato, mas isso é algo que a gente vai dosando para que a gente possa ser feliz. Porque a felicidade não é um estado contínuo, são flashes. A gente só é feliz, é aquele negócio, a gente só é feliz porque a gente é triste. Né? E a gente é mais triste que feliz. A gente é mais triste que feliz, se você pensar. E aí, só complementando, tem gente que fala, né, eu sou infeliz por conta do trabalho. É o trabalho que me faz infeliz. Então, a gente precisa refletir, fazer uma autorreflexão sobre isso. E isso tem a ver com alinhamento de expectativa. É muito infantil você achar que o trabalho vai responder a todas as suas expectativas e que você vai se satisfazer em tudo lá. Porque, como você mesmo disse, não é paternalista ali, não é sua casa, não é seu pai, não é sua mãe que está ali. Tem regras, é uma empresa. É vida adulta, tem né? curso, é vida adulta. Então, tem gente que ainda vive, né? Tá lá na quinta série ainda e achando que, antes da quinta série, né? Bebê lá, criança, eu vou berrar e, né? Minha mãe vai vir, vai me acudir. E a gente tem que entender que existem regras e que nós não podemos transferir para o trabalho a responsabilidade da nossa felicidade. A gente precisa encontrar propósito naquilo que a gente faz e ser feliz não é rir o tempo todo, tá sorrindo e rindo e, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Tem 3 palavras-chave que permeiam essa discussão nossa aqui. Hoje a enfermagem quer valorização, ela quer reconhecimento. Associado a isso, ela quer o ganho dela, um salário digno, e ela tem um grande problema que hoje é a sobrecarga. Isso não se transforma de um dia para o outro e só se transforma por posicionamento da própria categoria. Primeiro, a valorização começa por nós mesmos, né? É igual a motivação é algo que nos move e não que alguém vai aqui me mover. O reconhecimento, eu primeiro começo a reconhecer os meus próprios pares, porque uma coisa que eu sempre gostei é falar assim, poxa, Luísa, que legal esse plantão, hein? Eu estou indo para casa cansada, mas nós fizemos melhor, hein? Obrigado, Luísa. Eu, como enfermeira, eu sempre fiz esse exercício. E bom para você, uma brincava assim, foi bom para todos nós. Estamos saindo, deixando o nosso melhor aqui e vem a outra equipe. Então, acho que está faltando valorização e reconhecimento, primeiro dentro da nossa própria colegas, enfermeiros, técnicos e auxiliares. A sobrecarga, ela é uma questão legal, política, que tem que ser resolvida. Mas até lá, enfermagem, né? Falando agora para a nossa enfermagem, nós vamos ter que nos cuidar. Nós temos que entender esse movimento que está agora, assim, bem picante no meio de todo o cenário da enfermagem e nos apegarmos a conhecimento, a leitura, a discussão. Olha o tanto de coisa que hoje nós conseguimos, num curto tempo, falar, mas não é só para falar, é para que haja reflexão em cima disso. Né? Eu acho que Marina trouxe uma série de conexões aqui que faz com que a gente, ao ouvir esse podcast,
novamente, traga reflexão. E quem sabe convidar as líderes de enfermagem para passar esse podcast na Semana da Enfermagem, discutir com seus pares. Ah, não dá para com todo mundo, não. Comece com as lideranças e vamos aí, né? Tem aí Marina, convida a Marina, vamos conversar, né? Vamos falar. Hoje você não consegue ir, mas você tem o híbrido. Vamos colocar, vamos discutir a saúde mental da enfermagem, a saúde como um todo, né? Porque não é pedacinhos, né? Nós temos saúde mental, física e espiritual. As pessoas também têm que ter crenças, as pessoas precisam ter apegos concretos que vão trazer para ele equilíbrio. Nós falamos de saúde física. Gostei, Marina, da sua forma de expressar. Não é qualidade de vida, vida qualificada. Porque eu tenho que me encaixar, eu pessoalmente. Eu só consigo fazer academia à noite. Isso. Não adianta me falar que de manhã é o melhor horário. Eu me contento com um passeio na praça. Ótimo, é isso. Você me entende? Exatamente. E você, com o que você se contenta fora do seu ambiente? Eu me contento fazer um almoço. Aquilo ali, para mim, é um negócio que eu amo. Então, a gente tem que descobrir o que nos traz contentamento. O contentar é nesse sentido. O que nos traz contentamento que em meia hora eu consigo? Ontem eu estava brincando, né, com a Luísa, né, e falei... eu estou precisando assistir menos televisão. Às vezes, a televisão me distrai, né? Então, assim, a gente, como um todo, está aqui buscando contentamento, as válvulas de escape. Não são brincadeiras. Mas nós caminhamos, assim, para o final, nossa equipe aqui, ó, ela quer conversar com você. Que gracinha, aqui é o seguinte, não cabe a enfermagem toda aqui, mas cabe a representação. Então, aqui nós temos enfermeiros, técnicos e auxiliares que fizeram pergunta para você. Você quer responder a quem? Eu vou escolher o enfermeiro, principalmente pelo lugar que ele ocupa na equipe, no sentido de ser o promotor do cuidado da sua equipe também. E dentro de tudo que a gente conversou na saúde mental, ele é corresponsável direto por trabalhar isso dentro da sua equipe. Então, eu vou escolher o enfermeiro. Enquanto Luísa se organiza, confere a carteirinha, porque aqui todo mundo tem que estar com a carteira ativa, eu não posso deixar de passar. A gente discutiu muito sobre isso, né, Luísa? Por que escolher a coragem e não o esforço? Gente, eu estou achando tão sensível vocês duas. Que coisa mais linda. Nós vivemos dentro de um lugar próprio do ser humano, que é a escassez. O ser humano ele é fruto da escassez. Lá onde, quando nós fomos constituídos, a gente precisava guardar comida, né, porque faltava. Então, a gente vem desse lugar do esforço o tempo todo, né? E talvez isso nos impossibilita de experimentar coisas tão maravilhosas, porque nem tudo é sobre esforço, às vezes é sobre coragem, de abrir mão, inclusive esse lugar de dor, né? Você ver que aquilo não te causa mais, né? De você fechar aquele ciclo. Então, isso do esforço, ele sustenta algumas faltas, né? E a gente precisa ter coragem para sair desse lugar. Eu gostei disso. Olha aqui. Isso bate com todos nós, gente. Olha aqui. Por que eu não abandono o meu terceiro emprego? Do escassez vai faltar. E às vezes assim, eu fico com medo, né? De vai faltar, se eu não deixar, vai faltar, vai faltar. E a coragem de, muitas vezes, se descobrir naquela profissão para além daquilo que você faz do operacional. Às vezes é você planejar a sua vida. Né? Gente, eu sei que não é simples, eu sei que a sustentabilidade financeira, inclusive, é um dos pontos da saúde mental. 81% da população brasileira tem algum tipo de preocupação com o dinheiro. Eu sei disso. Né? Mas muitas vezes a gente pode, a partir desse cenário, se descobrir ali alguma coisa. Né? Às vezes não vai ser trabalhando em 3 empregos, às vezes é fazer outra coisa para além, né? Não diretamente naquela função, eu falo ali dentro do hospital, por exemplo. Às
Às vezes eu posso pegar alguns plantões fora, né, trabalhar a questão do empreendedorismo da enfermagem. Então, assim, são vários lugares. Ter maior controle do meu tempo, do dinheiro. né? Do tempo. A questão até do dinheiro, né? Que é um dos pontos que a RN traz também para dentro das empresas, é trabalhar os elementos de educação financeira. Porque quem muito. Eu sempre falo, gente, eu não sei se eu estou errado, mas quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Sim. Porque aí a gente parece que escoa, abre a torneira e o negócio sai, O né? trabalho é errado também. Educação financeira. Então é um pouco nesse sentido. E aí seria por isso que depois do medo vem o mundo? Exatamente. Ai, gente, que linda. Depois, porque o medo, eu gosto muito de dar o exemplo assim, ó, que o medo ele é presente, ele nunca vai deixar de estar. E o medo ele tem que ficar no banco de trás. O piloto é você. O medo ele está no banco de trás. Por que nós não podemos deixar o medo? Porque é o medo que nos dá borda. Porque nem tudo nos compete, nem tudo nos convém. Né? Quem não tem medo, às vezes, tem algum transtorno mental, né? Às vezes está fora da realidade. Porque o medo ele te dá uma certa borda. Mas ele não pode assumir o piloto. Né? Você vai ali. E o medo vai te direcionar. Mas depois do medo sempre vem o mundo. Né? É o grilo falante. Né? Exatamente. É o grilo falante. É isso aí. Depois vem o mundo. Mas olha, gente, coragem, enfermagem. Excelente. Antes de eu ler a pergunta, eu vou até contar que você fez a menção de falar que quando você estava no plantão, você sempre saía, mesmo que o plantão fosse pesado, agradecendo, falando, vou embora tranquila. Dei o meu melhor, mesmo que o melhor não tenha sido o que você queria, gostaria, mas foi o seu melhor e a gente precisa resgatar isso, porque isso é saúde, né? E aí eu lembrei, tem uma técnica de enfermagem lá no hospital, a Edilara, e ela faz a selfie da vitória. Quando ela entrou lá, ela começou selfie da vitória. Todo fim do plantão, ela chamava os colegas para fazer a selfie da vitória. O plantão pode ter sido pesado, horrível, mas sobrevivemos, demos o nosso melhor. E isso gera um movimento positivo. E é disso que a gente precisa, de pessoas que gerem esses movimentos, porque isso gera ambientes saudáveis. Não é esperar uma medida que venha de cima e falar, gente, né, a coordenadora, a partir de amanhã todo mundo vai tirar o selfie da vitória. Não é sobre isso. Não é sobre isso, exatamente. Né? Perfeito. Então, achei legal trazer isso para inspirar outras pessoas a fazerem, né, ações assim. Bom, nossa enfermeira Marjorie está com a carteira em dia, porque aqui a gente só lê perguntas se tiver com a carteira em dia, porque nós temos que ter a nossa carteira profissional junto com a gente e ativa. E a pergunta do enfermeiro é: como sentir mais felicidade no trabalho? Alguma estratégia? Gente. Tudo alinhado. Tudo alinhado, exatamente. A felicidade, então, como eu falei, é um movimento muito intransferível. Né? A gente precisa, e não só como enfermeiro, como pessoa, entender qual é a nossa identidade. E a nossa identidade é exatamente o que nos diferencia, não o que nos é igual. Às vezes, o que me diferencia é o que me traz fundamentação para ser feliz, né? No trabalho, nos ambientes que eu estou. E eu acredito muito que a gente partir para esse olhar do coletivo, né, do que eu, enquanto enfermeiro, posso contribuir para dentro do meu ambiente de trabalho, para os pares, para esse coletivo que tanto inspira, né, que tanto estamos juntos ali, pode ser uma das ações para tentar trazer ambientes mais felizes no trabalho. E não é, gente, a gente pensa assim que são coisas grandes e não são. Né? O que nos traz felicidade é justamente aquilo que é do pequeno. Eu vou só fazer uma pergunta. Se a morte chegasse aqui e nos desse 5 minutos, o que você faria para ser feliz? E aí eu tenho certeza absoluta que ninguém pensou em comprar um carro, uma casa, a gente pensou em relacionamentos. Então tem um estudo, até vou responder até sobre esse estudo que eu lembrei. É um estudo de Harvard, que é o maior estudo sobre o que traz felicidade.
E até por isso que a gente já está começando a costurar alguma conversa sobre saúde social, não só mais saúde mental, justamente por causa desses estudos que estão chegando. Mas o que era, então? O que traz felicidade? Então, foi feita uma pesquisa de caso controle, e, ao final da pesquisa, foram 75 anos. Eles fizeram essa pesquisa e, no final, reentrevistaram, né, essas pessoas. E o que traz felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos. Olha que coisa mais potente. Então, foi visto que um percentual tem relação com a genética, porque nós sabemos que quem tem depressão na família tem risco, né, de ter depressão. Então, tem um viés genético, da melancolia, etc. Tem Da uma ambiência. da ambiência. Tem uma parte, que aí entra aí, que é do externo. Por quê, gente? É claro que pessoas que têm maior possibilidade de remuneração, né, que têm como acessar lazer, cultura, têm mais acesso também a momentos felizes. Porém, o que mais nos traz felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, sejam extremamente seletivos, escolham quem vocês vão estar juntos, né? Se possibilitem viver bons relacionamentos. Então, por exemplo, se eu estou no meu trabalho, gente, o trabalho pode ser péssimo, mas se o meu colega também for péssimo, a possibilidade de eu ser infeliz é grande. Porque já tem também um estudo que fala que nós somos as 5 pessoas que a gente mais convive. Sim. Então, se eu sou legal e às vezes a pessoa é chata do meu lado, se eu convivo muito, a tendência é que eu fique queixosa. Então, vamos cuidar dos nossos relacionamentos, porque isso é o maior modelo de felicidade estudado, inclusive, e a gente sabe disso porque quando a gente pensou na morte em 5 minutos, eu tenho certeza absoluta que o que te traria felicidade seria os relacionamentos e não o externo. E isso cabe um pouco, cabe totalmente, eu ia falar um pouco, é totalmente, porque dentro dos ambientes nossos de trabalho, você fala assim, por que aquela equipe resolve tudo com maior facilidade, ainda tem tempo de rir, fazer pipoca, e a outra tem uma outra aqui que está embananada, que está sempre brigando. Então, são os relacionamentos, né? E a liderança tem muita responsabilidade nessa leitura de como está o relacionamento da nossa equipe, o que eles estão sentindo. Eu acho que é um convite constante para as nossas lideranças, para que o liderar delas seja uma liderança mais sistêmica e não tão focal no produto, na técnica, mas ela precisa ser mais sistêmica e, para isso, precisa trabalhar. Antes de acabar, gente, olha que coisa linda que Marina Diva colocou. Diva é de Divinópolis ou é Diva sua mesmo, de Diva? É da minha avó. É Diva. Eu tenho o nome da minha avó. Porque ficamos. Alguém lá em cima falou, será que é? Mas você sabe que eu sempre me pergunto, Diva, você que incluiu no seu nome, mas eu tenho a história, né? A história vem comigo, é o nome da minha avó, Marina Diva. Você estava na sua rede social, falou de uma coisa que eu gosto muito, o medo do rio de entrar no oceano. Eu sempre leio. Ai, o povo pegou. Mas eu sempre eu trouxe porque eu sempre gosto de trazer. Mas vai ser importante, porque nós precisamos deixar desse medo, vai ser importante. Mas olha o que Marina colocou aqui para nós. Semear o amor é coisa de gente rara, e realmente. Nós precisamos semear amor até para ser feliz, para sobreviver. Grata por fazer essa travessia com vocês, mas nós é que estamos, viu, de ter feito essa travessia agora. E ela que seja uma travessia longa. Amém. Que nossa enfermagem tenha aí para toda a nossa enfermagem, que nossa enfermagem tenha sempre mulheres potentes para inspirar. Abraços, Marina Diva. Foi lindo esse momento com você. E agora nós vamos deixar para a Marina terminar com 2 coisas importantes. Primeiro, a sua mensagem final para a enfermagem. E se você tivesse que escrever uma frase na carteirinha, porque toda carteirinha o presidente assina. Se você fosse presidente do Corém e, além da sua assinatura, deixar uma frase para a enfermagem. Então, é assim que nós queremos que você inicie a finalização desse nosso encontro. Ai, gente, eu estou muito grata mesmo de estar aqui,
porque como eu comecei falando, eu vou finalizar falando. Uma vez que eu, enquanto mulher, estou aqui, muitas mulheres estão juntas. Inclusive, quando eu trago a minha história, no sentido assim, do meu nome ter minha avó, eu trago essa herança de mulheres que vêm lutando, né, para que a gente seja cada vez mais presentes nos espaços. E a nossa enfermagem é um espaço de mulheres, né, muitas mulheres, não só de mulheres, viu, gente, homens também, mas é um espaço muito próprio. Se eu pudesse escolher uma palavra, seria coragem, que eu acho que é minha marca, não porque coragem no sentido de nos colocar corajosas, mas porque coragem carrega coração. Né? Então, coração, né, de coragem, de se colocar em ação, né, pelas pessoas, porque eu acredito que uma vez que a gente chega nos espaços, a gente não chega sozinho. Então, trazer o coração para tudo é também consagrar e legitimar o espaço de todos. Então, por uma enfermagem mais potente, por uma enfermagem mais posicionada, né? E uma enfermagem que transite consciência com potência e fazendo aquilo que veio fazer, que é transformar pessoas em ambientes. E aí, né, você deu spoiler. Sem querer, tá Sem vendo? querer, gente. Eu falo assim, um dos pontos que a gente pode trabalhar dentro da saúde mental é a arte, né? Porque tem muitas coisas que nos tiram do automático. Tem coisa que é terapia, tem coisa que é terapêutico. Nem todo mundo tem possibilidade de acessar uma psicoterapia, mas todo mundo tem possibilidade de acessar música, poesia, uma praça, né? Circular a cidade, e isso é terapêutico. Né? Jogar a conversa fora. Eu falo que não tem nada mais gostoso do que poesia, pessoas intensas e música boa. Né? E isso é democrático, todo mundo pode acessar. Então, eu quero fechar lendo, se me permitem, Claro. esse texto, que é o Rio e o Oceano. Diz, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás para toda a jornada, os cumes das montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através do povoado, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. E o rio precisa se arriscar a entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar o oceano. Por um lado, é desaparecimento, por outro, é renascimento. Então, não se preocupe, as coisas estão acontecendo perfeitamente bem para você. Isso eu fecho, né, trazendo também esse olhar tão sagrado que a enfermagem vem construindo, que uma vez que eu me vejo nesse coletivo, eu sou mais potente. Obrigada. Lindo, né? Maravilhoso, gente. Bem, gente, nós vamos chegando aqui, né? Vamos falar das nossas redes sociais. Você vai falar E vou sua? falar, mas vou falar a minha, mas antes vou te lembrar de seguir o Corém nas redes sociais, no Instagram, @CoremMG, e o Instagram do podcast, que é o @enfermagempod. Segue lá, curte, comenta e compartilha esse episódio com todo mundo da enfermagem, com a sua liderança, porque esse podcast foi incrível. Falamos muito aqui sobre saúde mental, emocional, sobre felicidade, sobre coisas que fazem sentido e podem te ajudar a ter mais prazer no seu dia a dia, no trabalho, a se conhecer, entender melhor sobre como levar uma vida mais leve, né, na vida pessoal e no trabalho. E a mensagem, eu vou deixar uma mensagenzinha que é: seja uma influência positiva. A vida já é pesada demais para a gente ficar com negativismo, então sejamos influências positivas. E a minha rede social é @LuisaWerneckIenf. Uau!
Eu quero agradecer também, já te agradecendo, Marina, agradecendo Isa, agradecendo você, enfermagem, que está aqui conosco, que eu tenho certeza que você vai fazer grandes reflexões com isso tudo que você ouviu e que, quem sabe, você compartilhou com seu marido, com seu filho, com a sua amiga, com a sua chefia, enfim, com quem você quiser compartilhar. Tem uma coisa que faz parte da minha vida. Já dizia lá, está lá naquele livro de tamanha sabedoria, que não precisa você ser parte de nenhuma religião para deixar de conhecer o que está ali dentro. No mundo tereis aflições. Isso é inevitável. Agora, é como você reage diante das aflições é que fará toda a diferença na sua vida pessoal, na sua vida social, na sua vida profissional. Então, que a gente seja coletivo e também individual, mas que a gente nunca perca a coragem de, enquanto rio, adentrar no oceano da vida. Uau! Que isso! Maravilhoso! Que lindo! Gente, foi lindo! Estou até com medo, ela depois. Nós começamos trazendo uma pergunta, né, que a gente trouxe para esse encontro, e eu queria fechar que, a partir disso, qual é a pergunta, qual é a palavra que você sai desse encontro, né? Então, como que a gente sai daqui hoje? Porque muitas vezes o que a gente procura fora já está dentro da gente. Então, acreditar em quem somos é também permitir que tudo isso através do nosso fazer. É o nosso fazer que é esse trabalho vivo. E as minhas redes sociais é bem simples mesmo, é Marina Diva. E eu estou lá no LinkedIn, estou lá no Instagram e vai ser um prazer estar com vocês. Que delícia, eu esqueci a minha. _pena. Maravilhoso. Gente, eu amei esse podcast. Amei. Eu sou mais da emoção, apesar da gente estar falando de tanta razão. Mas ela vem muito permeada de emoção, né, Luísa? Foi incrível. Estar presente, aquele momento que você fez no início, de realmente a gente mergulhar aqui nunca nesse tínhamos podcast. feito isso. Agora vocês vão fazer, tá bom? Foi maravilhoso. Muito obrigada. Saímos daqui renovadas e com vontade de conversar mais. Tá vendo? Mesmo. E é isso que a enfermagem precisa, conversar mais entre si. Espaços, abrir espaços. Abrir rodas de conversas legais, um café, muita coisa. Excelente. Então, e assim encerramos mais um Enfermagem Pode. Já é.